sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vim falar com vocês especificamente deste livro. Eu prometi no vídeo passado que ia falar sobre este livro e trouxe aqui esse vídeo que eu espero que alcance muitos corações, porque quando eu li o que eu li e o que eu vou partilhar com vocês, a mim me chegou de uma forma muito boa. Eu quero partilhar isso com vocês, espero poder passar essa mensagem. E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente com as famílias, com as futuras famílias. Então, bora para o vídeo de hoje. Acho que vocês já têm observado como é que andam as famílias nos últimos tempos, nos últimos anos, e que infelizmente já não é o que se dá muito valor. As famílias têm sido destruídas por grandes e pequenos motivos. Infelizmente o divórcio tem entrado nas famílias também de uma forma muito tremenda, tem destruído muitas famílias e outras razões também que causam a destruição de muitas famílias. Mas muitas das vezes a destruição das famílias é causada por alguns perigos, algumas armadilhas silenciosas que no princípio nós não nos apercebemos, e quando muitas das vezes nos apercebemos já é tarde demais. E nesse livro fala sobre, o título desse livro é Quando a Família Corre Perigo, e fala sobre as 7 armadilhas que podem destruir o seu maior patrimônio, a família. Eu tenho lido, tal como eu disse no vídeo passado, eu não escolhi esse livro porque encontrei em algum sítio e decidi comprar. Esse livro foi ao meu encontro, então eu decidi comprar e tem sido uma experiência muito boa. Um dos perigos silenciosos é sem dúvida a perda de referências, e deixa-me abrir aqui um parêntese e falar um bocadinho, um breve resumo sobre a minha história. Cresci com a minha mãe e com as minhas irmãs e não cresci com a presença paterna. Em nenhuma fase da minha vida eu tive uma presença paterna, e quem me criou foi a minha mãe e as minhas irmãs, e acho que eu vou me emocionar um bocadinho nesse vídeo. Isso para dizer o quê? Que eu não tive as bases dadas por um pai. Eu não tive o acompanhamento de um pai, não recebi o acompanhamento, não recebi toda essa função, a proteção de um pai. Eu já vejo isso e analiso e entendo o quanto isso impactou as minhas relações interpessoais, e muitas das vezes nós não nos apercebemos disso. E hoje eu sou filha, mas futuramente serei mãe. Futuramente meu marido será pai. Então, e falar sobre perda de referências é uma coisa muito importante e muitas das vezes nós deixamos passar assim. Aí eu queria falar sobre esse tema que eu acho muito importante. Muitas das vezes em muitos lares existem as mães e não existem os pais porque abandonaram ou porque perderam a vida ou por outros motivos, mas muitas das vezes em muitos lares existem os pais ausentes que não fazem parte do crescimento dos seus filhos. Existem esses pais que não cumprem com seu papel, e muitas das vezes é porque não receberam essa educação, porque não viram seus pais a cumprirem o seu papel e acabam por não se comportar dessa forma. Quando eu digo sobre perda de referências, falo tanto da mãe como do pai, mas eu quero falar um bocadinho da minha história, o quanto isso impactou o meu comportamento, as minhas atitudes, minha forma de pensar sobre diversas coisas. E não que tenha faltado amor, não que tenha faltado educação dentro da minha casa, mas em muitos lares existe essa perda, existe essa lacuna quando um dos parentes, tanto a mãe como o pai, não se faz presente. Então, não é só sobre quero ser pai, quero ser mãe futuramente, mas é sobre exercer o papel. E nesse livro eu li sobre a questão de ser exemplo. Ser exemplo é bastante importante. Aquilo que nós passamos para os nossos filhos, aquilo que nós passamos, como é que nós somos, como é que é o nosso comportamento, como é que é a nossa postura, como é que é a nossa forma de ser. Isso tudo impacta o crescimento de uma criança. A forma como nós tratamos o nosso parceiro, a forma como nós tratamos as outras pessoas na rua, os nossos outros familiares, isso impacta no crescimento de uma criança. E muitas das vezes as pessoas não querem saber, só estão mesmo a gerar, só estão mesmo, pois coloquei pessoas no mundo e está tudo bem. O importante é receber a comida, o importante é ir para a escola, o importante é ter onde viver. Não, seja um exemplo.
Que tipo de mensagem é que muitas das vezes nós passamos para esses futuros adultos? Porque não fica só na infância. Aquilo que nós passamos para uma criança não fica só na infância, isso acompanha a vida toda. Uma criança pode estar a levar consigo cargas negativas, coisas que podem impactar negativamente a sua vida. Não sei se foi nesse livro que eu li, mas eu já li em algum sítio sobre o exemplo grita. Nós podemos falar e tal, querer ensinar e tal, mas aquilo que nós fazemos, o exemplo grita. E é aquilo que as crianças atentam, não, a minha mãe faz isso, eu vejo a minha mãe fazer aquilo. Então, temos que ter atenção a isso. Uma das coisas que eu li nesse livro me chamou muita atenção é a frase: como querer que seu filho seja um homem de oração se eu não sou? Isso é válido para muitas coisas, né? Como é que eu vou querer que meu filho seja alguém respeitoso, educado, alguém companheiro, alguém parceiro, alguém que ama o próximo, se eu não dou esse exemplo, se no meu dia a dia eu falo de qualquer maneira, eu faço de qualquer maneira, eu não quero saber as consequências das coisas. Eu hoje, por vezes, eu tento imaginar em algumas atitudes minhas, se eu tivesse uma criança aqui comigo, ela estaria a ver isso? É bom, é mau, o quanto isso ia impactar a vida dela. Então, sobre perda de referências, há muito que se diga, mas mais do que isso é saber que tipos de pais temos sido ou que tipos de pais queremos ser futuramente. Não é só sobre gerar, não é só sobre colocar alguém no mundo fisicamente falando, mas é sobre que tipo de presença nós ocupamos na vida dessa pessoa. O estar presente, seja um pai, uma mãe presente. Hoje em dia, com as redes sociais, com o correr atrás do pão, muitas das vezes nós não somos pessoas presentes, até para os adultos nós não somos pessoas presentes. Estamos aqui, mas estamos conectados, estamos online, não conseguimos estar presente inteiramente para essas crianças que muitas das vezes querem atenção, muitas das vezes precisam de receber esse amor, precisam de olhar para os olhos do pai ou da mãe e ver esse amor. Então, esteja presente, não encarregue apenas a função de cuidar dos teus filhos a outras pessoas como cuidadoras, babás, os avós, a rede de apoio, como se diz. Não encarrega simplesmente essa função, a rede de apoio. Ok, que tu tens que sair para trabalhar, ok, que tu tens que ficar, 8, 10 horas fora, e depois disso, tens sido um pai presente, uma mãe presente. Então, perda de referência é muito ligada à pessoa estar presente e não exercer o seu papel, não exercer a sua função, não fazer aquilo que devia estar a fazer para o crescimento, para o bom crescimento dessa criança. Só para termos noção mais de algumas informações, que eu li, e eu estou aqui com o livro aberto, mas propriamente na página 26, e também depois vou ler um bocadinho da página 26, é que o número referente à população americana, segundo uma pesquisa, diz que se eu sou uma criança cujo pai é ausente, tem uma percentagem que a criança está propensa ao uso de armas de fogo, ao uso de drogas, a ter maior dificuldade de aprendizagem na escola, a gravidez precoce, a problemas emocionais, a entrar para o mundo do crime, a sofrer abusos e não só. Ou seja, tenha atenção que tipo de pais têm sido, para vocês que já são pais, para vocês que estão a se tornar pais agora, para vocês que já são pais de adolescentes, não importa. Faça agora, muda agora a maneira como você tem sido, a maneira como você tem se comportado, o exemplo que você tem passado para essa criança, para que as coisas possam melhorar, para que futuramente não venhamos a ter adultos com insegurança, com sérios problemas de saúde psicológica, saúde emocional. Uma parte que diz aqui é: crescer com um pai ou com a mãe ausente pode gerar os seguintes sintomas em uma criança: insegurança, falta de habilidade na convivência em sociedade, incapacidade de seguir leis ou respeitar a autoridade, fragilidade no amor, complexo de inferioridade, hostilidade, agressividade, ansiedade e outros problemas. Então, eu espero muito ter tocado em diversos pontos para podermos analisar depois como é que tem sido dentro da nossa casa, e agora vai de cada um poder analisar como tem sido, como é que tem educado os seus filhos
ou como é que pretende educar os seus filhos. Então, muitas das coisas que eu vejo em mim, eu vejo que é fruto da ausência de um pai, é fruto da ausência de uma presença paterna, de uma figura paterna, para passar aquilo que só um pai pode passar. Né? Graças a Deus, volto a tocar nesse ponto, tive uma boa educação, um lar onde recebi carinho, onde recebi amor, mas muitas coisas, muitas lacunas estão abertas devido a essa ausência. Então, que tipo de pais temos sido, que tipos de pais queremos ser futuramente, e bora ter atenção a esse ponto, a esse perigo silencioso, né, que é a perda de referência. Ser exemplo é importante, estar presente é importante. Ok, precisamos delegar aos outros algumas funções devido ao trabalho, devido a situações do gênero, mas os outros não são os pais dos nossos filhos. Nós é que somos ou que seremos os pais dos nossos filhos. Então, é isso que eu queria falar com vocês. E esse livro fala de outras armadilhas também. Se vocês quiserem que eu toque também numa outra armadilha, em um outro vídeo, é só deixar aqui nos comentários. Eu ainda estou a ler o livro, tal como eu disse, e tem sido muito interessante esse tema. Tem chamado muita atenção para muitos pontos. Então, se vocês quiserem, é só deixar aqui nos comentários. E eu posso trazer um outro ponto também, falando um bocadinho a minha opinião. E eu também quero ouvir a vossa opinião sobre esse ponto, sobre esse tema que é a perda de referências. Qual é a vossa opinião? Qual é a vossa história? Como é que foi a vossa experiência? Como é que tem sido a vossa experiência na educação dos filhos? Como é que tem sido a vossa experiência enquanto mães ou enquanto pais? E se isso faz sentido para vocês. Então, muito obrigada por estarem aqui. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, compartilhar com vossos amigos, canal de estudos. Beijo, beijo e tchau, tchau.